querido. Mateus 4 diz assim, no verso 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito. Repita comigo essa frase: para que se cumprisse o que fora dito. Como o treino foi muito bom, agora diga de novo: para que se cumprisse o que fora dito. De novo. Queridos, tudo que acontece na terra acontece para que se cumpra o que fora dito. Você está onde está hoje, está sentado nesse exato lugar, nessa exata noite, para que se cumprisse o que fora dito há uns dias atrás. Um dia você pensou: eu vou à igreja, e você proclamou isso: eu vou à igreja, e por isso você está sentado aqui. Que bom te ver. O que você tem proclamado, querido, sobre a sua vida? Porque, entenda comigo, tudo que acontece, acontece para que se cumpra o que fora dito. O que é que você tem dito sobre a sua casa? O que é que você tem dito sobre a sua família? O que é que você tem dito sobre o seu ministério? O que você tem dito sobre as suas finanças? O que você tem dito sobre os seus projetos, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos? O que você tem dito? Tudo que acontece, querida, acontece para que se cumpra o que fora dito. E eu quero dizer uma coisa: você vai sair daqui cheia da presença de Deus hoje. E tudo que acontece, querido, só acontece se alguém disser o que vai acontecer. Começa a perceber a unção do Espírito Santo rondando você aí. Um dia, Joãozinho, você falou assim: eu vou ser um taxista. E para que se cumprisse o que fora dito, hoje você é um. Você consegue entender? Não é só um jargão evangélico, querido, que diz as palavras têm poder. Porque transformaram isso em um jargão evangélico e diminuíram a força dessa expressão. Isso é muito poderoso, querido. Isso é muito poderoso. Quem é casado, olha aí para essa pessoa linda que está do seu lado. Um dia você disse assim: eu vou me casar com esse cara lindo aqui. Eu vou me casar com essa mulher cheirosa aqui. E sabe o que aconteceu? Para que se cumprisse o que fora dito, você se casou. Para que se cumprisse o que fora dito. Quero te perguntar de novo, querido: o que você tem dito da sua própria vida? O que você tem dito? Abra comigo ali em Mateus, em Tiago 3. Tiago 3. Tiago 3:1 diz assim. Todo mundo abriu? Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão,
Você quer se tornar uma pessoa perfeita, querido? Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Imundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à nossa semelhança, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, podem a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Olha que forte isso, querido. Eu falo e tudo que eu falo para que se cumpra o que fora, e eu vivo aquilo que eu falo. Se eu falo mal do meu local de trabalho, se eu falo mal das minhas finanças, se eu falo mal da minha esposa, se eu falo mal dos meus filhos, se eu falo mal da minha igreja, se eu falo mal dos meus pastores, do meu grupo familiar, se eu falo mal do louvor, se eu falo mal, eu vou viver o mal. Por quê? Para que se cumpra o que fora dito. Agora, a Bíblia diz, querido, que toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como é que nós vamos fazer, querido? Como é que nós vamos fazer para domar a língua? Sabe como você doma um cavalo? Você coloca ele para fazer aquilo que às vezes ele não quer. E sabe o que muitas vezes a nossa língua não quer? Adorar ao único que é digno de receber toda a honra, glória, força e poder. A língua não quer. Como que eu começo a domar a minha língua? Em louvor e adoração. Você sabe cantar essa música aqui? Uma vez a gente já cantou junto aqui. Ela diz assim: se você sabe, me ajude, que eu não sou cantor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. De pé. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Feche os seus olhos, querido, e cante isso de todo o seu coração. Repita lá de novo. Ao único de receber a honra e a
a glória, a força e o poder. De todo o coração. Eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, único que é digno de receber. Cante como se estivesse diante do trono. Se imagine nos céus agora. Se una aos santos, aos anjos, aos arcanjos, aos 24 anciãos que estão diante do trono de Deus. Se una a eles agora. Visualize isso. Visualize o trono de Deus. Visualize os santos no céu. Esse é o lugar onde você está agora. Ministramos o louvor, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Você que precisa de cura, Consagramos para que se todo cumpra o que fora nosso dito. ser. Receba a sua cura aí, onde você está. Aonde você está. Para que se cumpra o que fora dito. Eu libero uma palavra de cura sobre o seu corpo físico. Eu libero uma palavra de cura sobre o seu intelecto, as suas emoções, sobre as suas frustrações, as suas dores. Receba a cura, para que se cumpra o que fora dito. Rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Toma o seu assento, querido. Pega lá a tua Bíblia, abre ela em Lucas 15. Lucas 15. Três pontos muito rápidos, para que se cumpra o que fora dito, aquilo que eu digo.
eu vivo o que eu digo. Na minha boca estão o poder da vida e da morte. Na minha boca, querido, estão o poder da maldição e da bênção. Na minha boca, querido. Na minha boca. Aquilo que eu falo, eu vivo. Olha só o que diz a parábola do filho pródigo, olhando por esse prisma. Lucas 15, verso 11, diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse, preste atenção, o mais moço disse. Até então ele vivia uma vida tranquila como filho dentro da casa do pai. Mas existia um momento na vida dele onde ele parou para dizer alguma coisa. E o que ele disse? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das bolotas ou das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha onde que esse menino, querido, se meteu, porque um dia ele resolveu falar algo que não devia. Ele resolveu abrir a boca para falar algo que muitas vezes o sentimento dele estava fazendo com que ele falasse. Queridos, eu quero trazer a importância da palavra do que você fala sobre a face da terra. O quão perigosa ela pode ser. Às vezes, querido, nós somos inseridos em tempos difíceis na nossa vida, onde dá vontade de enfiar o pé em tudo. Alguém aqui já passou por esses dias? Acho que tem gente passando lá. Queridos, todos nós somos conduzidos ao longo da nossa vida a lugares assim, onde você tem vontade de chutar tudo, onde você tem vontade de largar tudo. O problema não é você entrar dentro desse lugar, o problema é o que você fala dentro desse lugar. Porque aquilo que você fala dentro desse lugar, você vai viver. Para quê? Para que se cumpra o que fora dito. E esse menino, ele não estava satisfeito dentro da casa do pai. E ele chegou para o pai e: reparte aí os meus haveres, dá aí a minha herança que eu vou sair. O pai fez o quê? O pai só fez o que fez, querido, para que se cumprisse o que fora dito. Às vezes eu e você estamos vivendo em apertos. E às vezes nós queremos colocar a culpa no pai, né? Colocar a culpa no pai, queremos colocar a culpa na igreja, queremos colocar a culpa no trabalho, queremos colocar a culpa nas coisas ao redor. E eu só estou vivendo o que eu estou vivendo, de bom ou de ruim, para que se cumpra o que eu mesmo disse. Se eu não me atentar, se eu não cair em si e entender que eu preciso mudar a minha forma de falar para que eu tenha novas semeaduras, para que na sequência eu tenha novas colheitas, eu ainda vou continuar colhendo coisas que eu não queria. Esse menino estava colhendo exatamente aquilo que ele plantou. Vai, me dá aí meu dinheiro que eu vou viver do jeito que eu quero. Vou viver dissolutamente. Até que veio uma crise e agora ele não tem mais a proteção do pai. E olha o que acontece ali no verso 17. Queridos, aqui está a chave. A chave que eu quero trazer para você. A chave que Deus me pegou e falou para mim assim: com
Conta isso para minha igreja. Conta isso para minha igreja. Porque não adianta só também eu falar. Eu preciso acontecer o que aconteceu com esse menino. Então, caindo em si. Verdade. O que eu estou fazendo? O que eu ando falando? O que eu ando falando? Eu ando falando que a minha família é um desastre. Eu falo que os meus filhos só me fazem passar vergonha. O que mais que eu falo? Sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja. Eu mesmo vou tornando a minha vida um peso por causa daquilo que eu falo. E como diz Tiago, a língua é um fogo que se alastra, como se alastrasse em uma floresta. Porque eu começo a falar aqui, eu não estou gostando muito do grupo familiar. E esse fogo já pega no Caio, é verdade, né? Eu também não estou gostando. Daí já pega lá na Viviane, também não estou gostando. Já pega, eu também não estou gostando. Daí vira aquele negócio ruim de estar. E eu começo a viver o que eu vivo para que se cumpra o que fora dito. Mas esse menino, ele caiu em si. E o meu desejo, querida, a minha oração aqui hoje é que você caia em si em algumas áreas da sua vida. Para que se cumpra o que fora dito, eu preciso cair em si e falar coisas diferentes. O que ele falou? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores o meu pai tem? Pão, como é que é? Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Queridos, como um ato profético, se levante. Se levanta, igreja. Se levanta, igreja. Porque nós precisamos cair em si e se levantar e dizer: eu vou ter com meu pai. Eu vou ter com meu pai. Eu estou cansado de ter com pessoas que nunca me dão a resposta daquilo que eu preciso. Às vezes eu preciso ir conversar com o pastor, mas até ele não tem a resposta daquilo que eu preciso. Eu preciso ir para o meu pai. Para o meu pai. Para o meu pai. Deus é teu pai. Deus é teu pai. E ele propôs isso no coração, querido. Ele falou. E para que se cumprisse o que fora dito, verso 20: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele. Queridos, quando você diz assim: eu vou para o meu pai, às vezes você não vai ver ele, mas ele vai te ver. Você não entendeu? Você não entendeu? Quando você disser: eu vou me levantar e eu vou para o meu pai, você pode não ver ele, mas ele vai te ver. Ele vai te ver. E diz que ele, querido, ele sai do trono, ele sai do lugar dele e ele vai ao encontro desse menino. Ele vai ao encontro dessa mulher. Ele. E olha o que ele faz. E levantando, foi para seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou. O seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse é o teu pai, querido, que não te aponta o dedo, que não te acusa. Ele está te esperando de braços abertos. Mentira, querido, que ele está querendo te assolar, que ele está querendo te acusar. Mentira, ele está te esperando de braços abertos. De braços abertos. E o filho diz que chega e fala assim: pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse: presta atenção no que o pai vai dizer. O pai vai dizer: trazei depressa a melhor roupa, vestiu
Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, vamos nos alegrar, porque este meu filho andava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Queridos, há uma grande festa sendo feita por você. Uma grande festa. E para que se cumprisse o que fora dito pelo Pai, um anel foi colocado no seu dedo, que fala sobre intimidade, que fala sobre família. Um anel, querido, de um rei, que foi colocado no seu dedo, serve para selar palavras de uma carta, para que se cumprisse o que fora dito. Você ganhou vestes novas, alvas como a neve. E a roupa que o Pai colocou em você, querido, não é qualquer um que vai tirar. Na verdade, ninguém tira. E sabe o que Ele te deu? Sandálias para os pés. Sabe aquilo que te machucava no mundo? Às vezes uma pedrinha pequenininha, você pisava lá, porque você estava sem sandálias. Agora uma sandália foi colocada nos seus pés, para que nada das picuinhas da vida, da terra, do mundo venham a machucar você. Só andava descalço, querido, aqueles que eram escravos. E agora, aquele que veio ao Pai dizendo assim: Pai, me trata como um dos teus servos, me trata como um tecnon, me trata como um escravo. Ele falou: não, você é meu filho, você é minha filha, e eu vou colocar uma sandália nos teus pés. Entendeu? Explica para nós um pouco mais essa parábola aqui. Muitas vezes a gente lê a parábola do filho pródigo e fica pensando que o foco da parábola, o foco da pregação de Jesus era no erro do menino. Que Jesus estava tentando explicar o erro de uma pessoa. Porque sempre quando a gente fala da parábola do filho pródigo, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? No erro do menino. E a religião, ela vai apontar para o erro do menino. A religião, ela vai tentar massacrar e bater no erro que o menino cometeu. Só que Jesus não estava focando naquele erro. Jesus não estava querendo falar de um erro de uma pessoa. Ele estava tentando explicar o que está lá em Lucas 15, no primeiro versículo. Lucas 15, 1 fala assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Esse recebe a pecadores e come com eles. Qual que era o público de Jesus? Qual que era o povo que Jesus pregava? Publicanos e pecadores. E Jesus estava explicando, conversando, se achegando a eles. Os fariseus olham, que eram os religiosos, falam: o que ele está se assentando com esse povo? O que tem a ver nós com esse povo maldito? O que ele está no meio? Por que ele come com pecadores? Os nossos sacerdotes não comem com pecadores. Se ele é enviado de Deus, ele não vive com pecadores. Os fariseus estavam pensando assim. E disso Jesus começa a responder a eles: já que vocês estão pensando assim. E ele vai e fala sobre a parábola da ovelha perdida. A primeira parábola. Ele fala: havia um homem que tinha 6 ovelhas, perdendo uma ovelha, ele não vai largar as 99 e ir buscar aquela uma? Os fariseus olharam e falaram: razoável, é verdade. Se nós tivermos 99 ovelhas, a gente perder uma, a gente vai buscar, mas ovelha é ovelha. Daí Jesus vai e fala a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma de grande valor, procurou, acendeu
as luzes de casa, procurou, e quando ela acha a dracma, o que acontece? Chama os amigos e faz festa. Os fariseus devem ter pensado, é razoável. Razoável. A pessoa perdeu dinheiro, qualquer um que perde dinheiro vai procurar dinheiro. Mas o que isso tem a ver com você sentar com publicanos e pecadores? Daí Jesus vai para a parábola do filho pródigo, a terceira parábola. E ele começa a explicar essa parábola. E começa a explicar. Quando ele chega no ponto que o menino foi comer com porcos, o que você acha que o fariseu pensou? Justo. O meu Deus é justo. O meu Deus faz aquele que errou comer com porco. Merece. Pegou toda a herança do seu pai, gastou à toa, tem que comer com porco. É assim que o religioso pensa. O religioso olha para a pessoa que está no erro, tem que sofrer mesmo. O religioso olha para o pecador e fala que sofra. Sofra a consequência do teu pecado. Por quê? Porque você está desobedecendo a Deus. Assim que o religioso pensa. Quando Jesus continua com a parábola, e ele fala que esse pai olhou de longe aquele filho, o que o fariseu pensou? Esse pai vai castigar esse filho. E o publicano sabia, meio perdido, não sabendo o que estava acontecendo. Agora, quando Jesus fala que esse pai correu, abraçou esse filho, beijou, o fariseu falou: blasfêmia, mentira, meu Deus não age assim. Por quê? Porque o fariseu não conseguia entender o amor de Deus. Nessa hora o publicano deve ter olhado: eu quero um Deus assim, porque eu sou um miserável, eu quero esse Deus. E Jesus deu um nó na religião. Toda vez, querido, que você olhar para uma pessoa e você pensar que ela deve comer com porco, fala: Deus me enche do teu amor. O amor de Deus não é o que a gente pensa. Jesus não estava falando, querido, a respeito do erro do menino. Ele estava querendo mostrar qual que era o amor real de Deus, qual que era a mentalidade de Deus com relação às pessoas, qual que era a aceitação da graça. Era isso que Jesus estava querendo explicar. Não tem a ver com o erro do menino. Era o amor incondicional de Deus com relação ao mover da graça que ia se manifestar sobre a terra. E nós vivemos esse tempo, amém? Obrigado, Jesus, pela revelação da Tua palavra, para que se cumpra o que fora dito. Sabe por que você tem aprendido sobre a graça? Responde para mim. Para que se cumpra o que fora dito. Nós não apontamos mais o dedo para as pessoas. Você sabia que a sua natureza ela foi mudada? Vou contar uma história para você. Imagina aqui muito lixo. Só imagina, tá? Aqui muito lixo, muita comida estragada, todo tipo de sujeira aqui. E aqui desse lado aqui um manjar. Pensa lá num buffet de feijoada. Aquele arrozinho soltinho, saindo aquela fumacinha, aquela farofinha temperada, aquele feijãozinho preto com caldo grosso, assim, com aquela linguicinha paio, né? Aquela costelinha de porco defumada, separado ali para quem gosta ali um pé, né? Um joelho, orelha, aquelas rodelinhas de laranja. Tá imaginando? Então, para de babar agora. Passa a mão. E agora veio alguém e soltou um porco daqueles grandão assim, large white, aqueles porcos brancão. E o porco entrou aqui. Para onde o porco vai? Pro lixo. Por quê? Faz parte da natureza dele. E o porco vai lá e ele começa a comer aquele lixo, aquela lavagem, aquela comida estragada, misturada com bituca de cigarro. Ele começa a comer toda aquela porcaria. Imagina que você tivesse o poder de fazer assim.
e transformar aquele porco em um ser humano, e você chegasse lá e o que aconteceria na hora que aquele porco está comendo aquele lixo e ele é transformado num ser humano? O que acontece? Ele começa, primeira coisa, a pôr para fora, né? E ele começa a se limpar. E ele sai daquele lixo, se limpa bem, e depois ele vai para onde? Para a feijoada. Eu acabei de contar a sua conversão. Nós estávamos, querido, comendo lixo. E aquele que tinha o poder de transformar a nossa natureza, transformou. E a gente começou a colocar coisas para fora, jogar coisa para fora, começou a se limpar. E agora ele trouxe você aqui, nesse lugar, para comer do manjar do céu. Diz que ele do monturo ele levanta o necessitado e faz-os assentar junto ao meio aos príncipes do seu povo. Alguns anos atrás, onde você estava sentado? Olha para o lado agora, hein? Veja onde você está sentado. Não existe outro lugar na face da terra onde seria melhor de você estar do que aqui e agora. E a sua natureza foi transformada na mesma natureza do Deus Todo-Poderoso do universo. E sabe como o Deus poderoso do universo ele trabalha? Gênesis 3 diz que disse Deus: haja luz e ouve. Faz parte da sua natureza, para que aquilo que você fala se cumpra, para que se cumpra o que fora dito. Último versículo, querido. Eu tenho vários aqui, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Atos 19. Atos 19, 6. Diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Queridos, antes nós andávamos por aí, desgarrados como ovelhas que não têm pastor, e com as nossas próprias atitudes nós dizíamos que nós odiávamos a Deus. Até com a nossa boca nós falávamos que nós amávamos a Deus, mas as nossas atitudes de não querer saber de Deus, de não querer saber da igreja, de não querer saber de louvor, de não querer saber de crente, de não querer saber de oferta, de não, sabe? Todas essas coisas, todas essas atitudes declaravam o nosso ódio a Deus, a nossa inimizade a Deus. Ainda que a nossa boca falasse o contrário, as nossas atitudes provavam a verdade sobre nós. Mas um dia, a Bíblia diz que um certo grupo de pessoas, diz que uns 120 mais ou menos, se reuniram num lugar para orar e buscar a Deus em unidade. E eles estavam buscando a Deus. E diz que do céu veio um som como de um vento impetuoso e desceu sobre cada uma daquelas pessoas. O que desceu? Línguas como de fogo. E diz que eles passaram a falar em novas línguas.
Queridos, para que o reino de Deus ele comece a se manifestar e acontecer, nós precisamos trocar a nossa forma de falar. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos trocar a nossa forma de falar. Porque tudo que nós falarmos vai desencadear alguma coisa ali na frente. Tudo que nós falarmos, querido, vai ter influência no nosso futuro. E muito provavelmente vai determinar a nossa eternidade. Para que se cumpra o que fora dito.